Ótima notícia para Caieiras e toda a grande região. A Faculdade Teológica Bethesda está chegando no centro de Caieiras. É isso aí, gente. É com muita alegria e com essa responsabilidade que nós queremos convidar você a estar conosco, porque nós estamos firmando essa parceria para você que tem um chamado, uma liderança pastoral para a sua vida e tudo aquilo que você entende que você precisa se capacitar e crescer com excelência. É aqui agora no centro de Caieiras com a Faculdade Bethesda, de forma presencial, híbrida também, porque vamos ter online, vamos ajudar você a crescer no seu chamado. Vem estudar com a gente, com certeza vai fazer toda a diferença na sua capacitação e no seu ministério. Vai fazer 4 agora. Qual que foi a edição? Da 10ª edição. 10ª edição? Ó, histórica. Foi histórica. E eu lembro muito bem. Eu e o Bispo passamos no projeto 3 anos, né? E aí, para narrar essa história. Qual que foi a edição? Já vai fazer 4, já vamos fazer 4 anos já. Em janeiro ou fevereiro. Fevereiro nós fizemos 3. Então nós vamos Em fevereiro vai fazer Isso. 4 agora. Qual que foi a edição? Da 10ª edição. 10ª edição? Ó, histórica. Foi histórica. E eu lembro muito bem, eu não lembro tanto do pastor Wellington. Eu fui lembrar do pastor Wellington, na verdade, quando a gente teve o Café dos Pastores, que foi quando eu sentei com ele, a gente conversou e se conheceu. Mas o bispo, eu acabo lembrando um pouco de como é que foi a trilha dele, porque, na verdade, ele foi meu convidado, pastor. Né? Meu convidado não, ele foi convidado do Henrique. Mas o Henrique me chamou para fazer. Lá. Eu quero que você conheça o bispo e que você fale do projeto pro bispo, né? Porque uma coisa sou eu falando, outra coisa é você falando. Eu falei assim, olha, Henrique, vamos lá, na hora que você marcar. E aí eu já contei essa história até para você, né, bispo? De como é que foi para mim, né? Mas eu quero ouvir a partir da sua perspectiva. Legal. Como é que foi que o Henrique chegou? Como é que o projeto chegou para você? Como é que você recebeu? Como é que foi todo esse processo, bispo? Conta pra gente. Na verdade, eu quero, antes de mais nada, tecer um elogio ao senhor, porque fazem quase 4 anos que a gente se conhece, né? Que foi quando o senhor apresentou o projeto. E assim, e você que está assistindo a gente, que talvez tenha orado para poder participar desse projeto, de passar por esse projeto, juntamente com a sua igreja, com os seus membros. Nós temos uma liderança, nós temos um pastor, né, o nosso líder, que é o pastor Cláudio Botejar, a sua esposa também, a pastora Samanta, mas que é um pastor extremamente acessível, é alguém que, assim, com um coração enorme, alguém muito, assim, sadio espiritualmente, extremamente acessível, coração mesmo do reino mesmo. E é um pastor, tá, pastor? Eu preciso falar isso, né? Que ele te dá esse respaldo. Então, se você precisar ouvir da boca dele aí na sua igreja, eu não tenho dúvida que ele não vai medir esforços para estar aí, para te orientar, para fazer, porque assim aconteceu comigo. Então, aí entra a resposta da pergunta que o senhor me fez, né? Nós tínhamos um membro do nosso ministério, que era o Henrique, que o senhor mencionou, e ele participou, ele passou pelo projeto, né? Se eu não me engano, foi na 8ª edição que ele passou. E ele chegou na igreja entusiasmado, né? Muito entusiasmado, falando que tinha passado por um projeto, que ele queria me apresentar esse projeto. E aí, na verdade, como o pastor Wellington falou no bloco anterior, né? Eu estava num período de transição, ia começar um período de transição em que o meu pai, que era até então o pastor presidente da igreja, estaria passando, né, a direção do ministério para mim, né? Então ali era quase o final de um ciclo para iniciar outro. E a gente sabe que finais de ciclos dentro da igreja nem sempre é bom, né? A gente precisa às vezes de um refrigério, a gente precisa às vezes de uma injeção de ânimo, de algo novo acontecer para que a gente possa continuar, né, e não parar. E eu estava orando ao Senhor justamente sobre isso. Eu pedia para Deus, eu falava, Senhor, precisa acontecer alguma coisa nova, precisa acontecer alguma coisa diferente. Prepara, Senhor, algo diferente, prepara algo novo. E aí quando o pastor Cláudio
foi ali naquele momento, foi o pastor, eu lembro que tava o pastor Cláudio, tava o Biri e tava o Henrique, né? Na sala, o Birinha também e o Henrique. E aí ali eles vieram apresentar o projeto para mim ali, e ali na hora, no momento que eu os vi, que eles entraram na sala ali, já meu coração já ardeu e já testificou no meu coração. Eu não quis nem saber muito como que era, eu falei, eu vou participar e já tô dentro, né? E aí já me envolveu, né? O projeto já me envolveu ali naquela sala pastoral ali do nosso ministério. Então eu lembro muito bem dessa cena, que foi o momento que Deus nos apresentou um ao outro, né, pastor? E ali eu já sentia que era algo especial que estava para acontecer comigo, que estava para acontecer com a igreja, que estava para acontecer com o ministério. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso aí, bispo. Sim. No momento, era só o Henrique que tinha passado até então. Isso. E essa resistência. O Henrique veio com o convite da Carla, Do Marcelo. E existiu em algum momento, assim, uma certa resistência, porque... Por que eu estou pontuando isso, tá? Porque, para mim, vou dizer assim, um meio que, eu costumo dizer que é meio natural. Eu fui o primeiro aí, então depois, para a igreja, fica mais fácil. Porque a gente sente muito isso, né, pastor? De membros vir e depois o pastor criar uma resistência, porque parece que... Porque, vamos fazer a meia culpa nossa, a gente é meio dificinho para lidar, né? A gente, pastor, a gente acha que nunca... Assistiu a gente acha que a gente precisa ministrar, não precisa ser ministrado. Isso, pronto, é isso aí. Se existiu assim, um certo receio, ou mesmo, porque eu achei muito bacana essa questão da testificação que você falou, mas mesmo depois de dar o ok, apertar as mãos, tamo junto, depois no meio tempo ainda existiu assim, será que eu vou mesmo não? Como que foi? Você fala assim, foi... Olha, eu vou ser sincero nas minhas palavras. Não, A gente está aqui e a gente tem um amor muito grande pelos outros, uns pelos outros aqui, né? Mas acho que a verdade ela não fica devendo nada para ninguém. A gente precisa pontuar algumas coisas que vocês acabaram de mencionar aqui, mas vamos lá. Primeiro, para o que você me perguntou. Não teve resistência nenhuma da minha parte para participar. Foi totalmente liberado no meu coração. É claro que como pastor de uma igreja, a gente tem uma responsabilidade. Então, assim, eu falei, eu vou primeiro com a minha esposa, e aí depois, quando eu voltei, eu já convoquei. Não foi um pedido, foi uma convocação para todos os pastores. Legal. E aí, todos os pastores foram. Uns quiseram me matar no primeiro dia. Mas no último dia, me mandaram uma carta que eu tenho até hoje. Pastor Marcelo, um querido, um beijo, pastor. E depois que eu convoquei os pastores, na outra edição, eu já levei todos os líderes dos ministérios da igreja. Convocação também. Legal. E aí, até os dias de hoje, vai entrando, vão entrando pessoas novas para trabalhar na igreja, ou membros que são frequentadores assíduos, membros, né, ativos dentro do ministério, da igreja local ali, a gente vai colocando eles para passarem pelo projeto. Entendeu? Agora, uma coisa que precisa ser pontuada, eu falei que eu iria falar a verdade, que é assim, pastor eu vou falar de nós, né, como se fosse a gente aqui, né, mas é para você que está assistindo aí, para que a gente está com o coração bem tranquilo com relação a isso. Os pastores têm que ter o coração mais aberto para isso. Os pastores acham que são supra-sumo nos dias de hoje, que não precisam de uma ministração, que não tem nada novo debaixo do céu para poder passar. Eles já conhecem tudo. Já conhecem tudo, e nesse projeto, pastor, como a gente está lá 3 anos lidando com o povo, eu já ouvi pastor de Assembleia de Deus de 60 anos, 50 anos de ministério falar que não era convertido lá dentro. Eu recebi... Não, eu não era convertido, viu? Eu tô sendo convertido agora, tem 60 anos de Assembleia de Deus. Eu recebi um testemunho desse agora, de um pastor que passou na mesa, a gente depois teve um momento, né? Ele falou assim, pastor, e mandou para mim, depois eu posso até ler, ele falou assim, olha, eu não sou mais o mesmo homem, eu não sou mais o mesmo pastor, eu não sou mais o mesmo pai, eu não sou mais o mesmo marido, mudou minha vida esse projeto. Aí, se eu vi isso de um pastor, né, que tinha uma resistência para chegar lá. Exato. Muito E os pastores hoje em dia, eles têm uma resistência muito grande com isso, porque eles acham que eles já experimentaram de tudo. Eu vou falar eu tenho 43 anos de evangelho, você que está me assistindo pode ter mais. Eu tenho 43 anos de evangelho. Eu já fui em encontro com Deus, já fui em monte, já fiquei
20 dias de jejum em propósito de oração, já fiquei de jejum 21 dias, já frequentei lugares que faziam cura, libertação, quebra de maldição, tudo que você possa imaginar. A gente que é cristão, você sabe o que eu estou falando, a gente procura algo novo da parte do Senhor. Neus Etioca, Ministério Ágape, Reconciliação, é tudo. Legendários agora. Legendários agora, né? Eles copiaram a gente, não é brincadeira. Mas aí o que acontece? Eu participei de tudo, já em retiros e etc. E você, pastor que está assistindo, você, liderança que está assistindo, com certeza você também já participou disso, de tudo isso. Quando eu passei pelo Radical, a experiência que eu tive, eu digo até os dias de hoje, eu nunca havia experimentado algo sequer parecido. Sequer parecido. Ah, não, esse algo que eu experimentei lá no encontro com Deus é 20% parecido com a de... Mentira, não é? Entendeu? Então, você que está assistindo e que tem ouvido um membro falar, ou alguém comenta com você, e você fica criando uma resistência, você está perdendo a oportunidade da sua vida de experimentar algo que você nunca experimentou. E falo mais, esse projeto, você se torna um antes e um depois. E a experiência que você tem nele, você nunca mais vai ter, é uma vez só. Só participando que você vai entender o porquê. É uma vez só a experiência que vai marcar a sua vida para o resto dela. E aí, depois disso, é um outro estágio, é um outro momento, mas essa oportunidade, se você está com uma resistência, porque o membro está feliz, porque o membro está regozijante, porque o membro participou e voltou falando para todo mundo da igreja, eu que experimentei algo sobrenatural, eu nunca tinha imaginado que eu ia experimentar algo dessa forma. E você que é o líder da igreja, criar essa resistência, você precisa ser tratado. Então você precisa orar mais a Deus, precisa buscar mais o Senhor, porque você precisa ser aquele que puxa a fila, assim, né? Só pra falar, pastor. Rapaz, mereceu até um corte agora, hein? Isso aqui é pra gente colocar com divulgação do Radical, porque você falou, você resumiu aqui. É isso. É porque são muitos anos e nos dias de hoje eu aconselho, eu ministro muitos pastores e muitas lideranças. E pastor geralmente tem muita dificuldade em entender que ele precisa sentar para aprender. Nem só sentar, porque esse projeto não envolve sentar para aprender, é algo muito mais vai muito mais além do que isso. Você sabe que eu plagiei uma frase sua, né? Eita. Eu plagiei, para não falar que eu roubei, porque eu tenho um pesado para mim. Mas você tem liberdade total de usar qual frase você quiser. Tenho liberdade intelectual para usar a sua frase. Opa, total. Eu uso muito que você falou assim, o projeto são 2.000 anos de evangelho vivido em 3 dias. Então foi algo que realmente, quando você me falou isso, assim, faz todo sentido. É uma história de 2.000 anos de jornada que você vive. Por isso que é até intenso. E eu já ouvi outro também, né? Muita gente sai lá falando só, eu vi minha vida inteira condensada em um final de semana. Tudo, da minha conversão até o momento de hoje. É a intensidade. Eu acho que é a intensidade do processo, né? Mas eu queria contar agora da minha perspectiva como é que foi esse encontro. Eita, não vai agora. Eu já contei pra você, mas eu quero... surpreenda, me surpreenda. Eu lembro até hoje, né? O Henrique passou, né? E ele passou realmente resistente, ele viveu uma virada de chave, ele voltou realmente empolgadíssimo. Ele falou, cara, preciso arrastar minha igreja, preciso levar a igreja. E eu acho que ele foi, né? Tentou esse primeiro contato com o bispo. Eu não sei muito bem como é que foi nesse trâmite, mas ele me ligou. E ele falou, pastor, me ajuda, pastor. Eu preciso levar a minha igreja, mas para eu levar a minha igreja, eu preciso levar primeiro o bispo Machado, meu bispo lá. E aí ele indo, pastor. Você pode ter certeza que vai a igreja toda e tal. Eu falei, não, só marcar com ele, me avisa e a gente vai, né? E aí ele marcou com o bispo, né? Me convidou e a gente estava indo para lá, eu, o Bira e ele, né? E a gente intercedeu, eu falei, senhor, usa minha boca, fala no coração dele, eu sei o quanto que é difícil levar pastor e tal. E aí o bispo me recebeu, né, com carinho, não, vamos lá para dentro, a gente foi, sentou lá na sala dele, né? E aí eu comecei, né, a fazer a apresentação do projeto. Falei, bispo, o senhor precisa entender o que está acontecendo lá. O Henrique passou, ele voltou, deve ter voltado muito emocionado, mas você precisa, e eu falando, né, e tal, e tratando. E aí o bispo começou a dar risada, né? Só aquela risada que ele vai segurando assim, ó.
Aí eu pensei, porra, esse rapaz tá rindo de mim, Tá de cara. sacanagem. Tá de sacanagem. Não, mas o essa aí tá Essa aqui. essa aqui. Exato, né? Eu até acho que comentei, falei, "Bispo, por que você tá sorrindo, né?" Você perguntou. Perguntei. Perguntou, eu lembro. Aí ele falou assim, pastor, não precisa me falar mais nada do projeto. Eu já tô dentro do projeto. O Espírito Santo de Deus já tinha ministrado na minha vida que algo novo ia acontecer nessa igreja. E a tua presença hoje aqui é a confirmação disso. Eu não sei o que eu vou encontrar lá, não sei o que eu vou viver lá. Mas assim, eu tô fazendo a minha inscrição hoje aqui, eu tô lá na próxima edição. Aí eu olhei assim pro Bira, assim, e falei assim, meu Deus do céu, nunca foi tão fácil. Porque é tão difícil levar um pastor. É exatamente pelo que, aquilo que a gente discutiu aqui. O que aconteceu? Tanto é que vai ser fácil ver isso, porque nós vamos fazer aqui uma série com vários outros que estão. Outros, Né? né? Você vai ver que a conversa vai ser sempre a mesma. Eu fiquei um ano. E o bispo ele fugiu, né, dessa Resistência. resistência aí que a gente normalmente observa, né? Com ele eu acho que foi o convite mais fácil que eu já fiz. Ele Glória falou a Deus por isso. Eu tô Glória dentro. a Deus por isso, porque é aquilo que a gente está falando, né? Liderança tem que ter coração ensinável. Se não tiver o coração ensinável, é porque tem algum problema e não pode ser assim. A liderança tem que ter coração ensinável. quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar, né? Quem não tem a humildade de sentar e tentar e ver se algo novo vai ser ministrado, tá com o coração aberto para ser ministrado. Não. E quem está assistindo ali, ó, você que está assistindo aí que é liderança, principalmente você que é liderança. Olha, eu vou falar, eu não vou falar 100%, porque sempre tem 1% aí que eu posso tirar desse cálculo. Mas é quase unânime todas as pessoas que passam pelo projeto, depois que passa pelo projeto, fala, olha, a experiência que eu tive jamais passou algo perto da minha concepção de ter uma experiência tão profunda quanto essa. É 100% unânime. Então, resistir a isso besteira. Ó, tá vendo? Eu tenho 4 pastores que estão aqui em Gatilha que estão me dando trabalho. Pastor Esli, por exemplo, está há 3 anos. Pastor Esli, para participar. Essa aqui é para você. Céu, vamos lá, me ajuda, hein? Pastor Sidney, também. Pastor Sidney, aquele abraço para você. Pastor Sidney, eu paguei para ele, pastor. E ele não apareceu. Meu Deus. Ele falou assim, não, pastor, me perdoa. Eu falei assim, não, eu não aceito perdoar. Bate de fogo buscar Só tem uma maneira de eu te perdoar, você fazendo inscrição. Ele falou que vai em agosto agora, hein? Meu Deus, Vamos ver. pastor Sidney, é você, hein? Pastor Toninho agora também tá me dando um trabalho. Pastor Fabinho. Resistência. E assim, não é só a experiência em si, né? Porque é o que eu queria também que você compartilhasse aqui. Porque eu, pastor Cláudio, a gente sempre senta para conversarmos sobre isso. O quanto radical não é só a experiência, mas é uma ferramenta. O que isso ressignificou para você conseguir agora iniciar esse novo ciclo, né? E o quanto foi de ferramenta para te fazer enxergar uma gestão diferente daquilo que você está de conduzir para esse novo momento aí da Arca Church. Não, uau. Porque assim, como é que funciona? A gente fala de experiência, porque a experiência ela é no individual. Então a experiência que você vai ter, ela é nível hard. É uma experiência, é aquilo que você plagia. que você tem todos os direitos autorais. Já estou dando aqui, ó, já estou deixando registrado aqui já. Tá? Agora já não tem mais. Mas é assim, você que é líder, você que é pastor, você que é de igreja, você prega no altar, fala de Atos, fala da igreja primitiva, fala do que aconteceu com os apóstolos depois de Jesus, e fala dos mártires nazarenas, e fala de tantas coisas, tantas e tantas coisas que você prega sobre a experiência com o Espírito Santo, prega sobre os dons, prega tantas coisas. Só que assim, quando a gente vai viver isso na prática, existe resistência muitas vezes. O nosso ministério, por exemplo, a Arca Church, ela é marcada por dons de maravilhas, dons espirituais que fogem um pouco do convencional. Sim. Quando a pessoa vai e ela olha, ela fala, não, peraí, será que isso aqui é de Deus? Olha, isso é muito forte, isso aqui, olha, isso aqui é muito forte, olha aqui. Nós somos líderes, nós temos às vezes dificuldade para acreditar que aquilo que está na Bíblia Sagrada, se a gente experimentar ao vivo e a cores nos dias de hoje, que a gente talvez não tenha nem o coração aberto para poder receber isso. Entende? E o Projeto Radical é exatamente isso. O Projeto Radical é a igreja primitiva de Jesus Cristo na essência. São
2000 anos de evangelho, você passando em 3 dias e falando, não, agora eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou pregando, eu estou lá dentro da Bíblia Sagrada vivendo o que eles viveram. Entendeu? Então, assim, precisa se permitir. E quando você faz isso, e você deixa entrar, e você fala, agora eu vou levar os meus liderados para participar disso, o Radical se torna, olha para mim aqui, se torna a maior ferramenta que você vai ter dentro do teu ministério para você ter líderes sadios, membros sadios, ovelhas sadias, liderados sadios, você ser sadio, saudável espiritualmente, pessoas que vão obedecer muito mais, pessoas que vão ter o coração muito mais quebrantado, pessoas que vão ser muito mais abençoadoras, pessoas que vão ser muito mais comprometidas, pessoas que vão ser muito mais responsáveis com o evangelho, com a igreja local, com o ministério pessoal delas, com você que é pastor da igreja. Você vai ser muito mais cuidado, você vai ter muito mais atenção desses membros que estão passando pelo projeto do que os outros que estão aqui não participaram ainda, entendeu? Então você que é um líder vai ter uma experiência tipo nível Bíblia, nível Escritura Sagrada, Sim. e você vai ter essa ferramenta disponível. Eu tô 3 anos passando membro. 3 anos passando membro e liderança. Hoje os líderes, os membros cuidam muito mais da igreja, do evangelho, de mim e da minha família no contexto geral do que antes do projeto Radical. Tanto que eu vou, acho que não tem problema de abrir aqui alguma coisa, uma conversa que nós tivemos em off. Sim. Você falou que está passando por uns momentos que está precisando de cuidar de algumas questões pessoais, né? Sim. Saúde e tudo. E você falou assim, mas eu estou muito tranquilo, porque a igreja está fluindo. Eu acho que por conta dessa gestão de mordomia que foi gerada através Sim. de tudo aquilo que você colocou no projeto. Né? Então hoje você consegue se ausentar e não sentir. Eu creio que ali o projeto ele nos dá uma licença para ensinar e pregar algumas coisas que a gente talvez levaria 2, 3 anos no púlpito. E talvez não conseguiria Não, mesmo. pastor, o senhor me perdoa te corrigir. A gente nem falaria no púlpito sobre esses assuntos que a gente passa ali. Porque no culto a gente quer pregar a palavra da bênção, da vitória, a palavra para alimentar o membro e tudo mais e tal. O que a gente experimenta ali para pregar do altar é só passando por lá para ter vontade de falar no altar, senão nem fala. É verdade. Não fala porque você levar assim. Aquele mimizento vai falar um o outro vai querer sair, vai embora. O outro vai falar. Mas é uma realidade que eu acho que a gente precisa de trazer. Né? Porque, infelizmente, a gente está... por isso que eu dou uma ênfase nessa questão do projeto Radical ser uma ferramenta por conta de, às vezes, um processo que eu acho que ele é tão pontual para esses dias de hoje, porque da mesma forma que a sua história, todas nossas, né, estão marcadas sempre de um encerramento e um início de ciclo. Quando nós olhamos para a igreja no Brasil, falava de Brasil, sim, o bispo Gilmar, o bispo Machado, falando de século XX para século XXI, uma transformação absurda. Sim. É um evangelho que a gente pontua que no final dos anos 90, a gente tinha um microfonezinho que dobrava para ver o contato, que ele perdia, né? Encostasse na boca, tomava choque, né? Quando muito, o pandeiro, o violão e o pau comia. Hoje, as estruturas São outras, né? regeram de uma forma de que às vezes a gente vai se desconectando um pouco de uma realidade de um evangelho. E aí confunde-se muito Só o que é a igreja e o que é essa estrutura. E a gente não quer abrir mão da organização, não estamos dizendo que a organização é ruim. Nem Que ajuda demais, né? A organização, ela está ali, acho que inclusive, para nos melhorar. O problema é a gente fazer essa leitura, de não piorarmos. Né? De pegarmos essa estrutura e, em vez de nós fazermos dessa organização um organismo mais sadio e mais... O suporte do organismo. Né? Às vezes a gente inverte um pouco, aí é um problema. Né? Então, acho que o projeto traz um pouco dessa questão. E Bispo, deixa eu te perguntar uma coisa. De que forma você entende hoje o projeto dentro da sua igreja? O que transformou? O que mudou na Arca Church? O que era a Arca Church antes do Radical e como você enxerga a importância do projeto dentro hoje da igreja, naquilo que ela se transformou hoje? Olha, eu costumo dizer uma frase lá dentro do projeto
para quem está passando, eu falo assim, aproveita o máximo que você vai ouvir aqui, que você vai experimentar aqui, porque talvez até o fim dos teus dias nessa terra, ninguém tenha coragem de falar, de ministrar ou ensinar aquilo que você vai ouvir e aquilo que você vai experimentar aqui. Nem a tua esposa, nem teu marido, nem o teu membro, nem o teu pastor, o teu co-pastor, o teu braço direito, porque é muito peculiar aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente experimenta no projeto. E quando eu comecei a levar as minhas lideranças, os meus pastores, os membros, alguns membros da igreja em específico, comecei a levá-los num projeto, eles tiveram essa experiência de ouvir coisas, de aprender coisas, de assimilar coisas, absorver coisas, passar por uma experiência tão impactante lá dentro, que a pessoa deles, o comportamento deles, a mentalidade deles mudou completamente para comigo, para com a minha família, para com a igreja, entende? Até o pastor aqui, ele ficou um pouquinho constrangido de falar uma conversa que eu tive com ele, mas a conversa que eu tive com ele é que há anos atrás eu desencadeei uma enfermidade no meu intestino, e você, pastor, que está doente por causa de igreja, escuta esse testemunho, que essa enfermidade que eu tenho é uma enfermidade que não tem cura aos olhos humanos, chama doença de Crohn, é uma enfermidade que ela é de cunho emocional. E eu sempre fui muito bom em resolver problemas, em sair de situações. Externamente, eu nunca tive problema em administrar as minhas emoções, nunca guardei nada na minha cabeça e nem guardo, eu tenho uma facilidade com isso, mas o nosso corpo, o nosso organismo somatiza, fica guardado. E eu desencadeei isso lá atrás. Só que nos dias de hoje começou a me dar alguns desconfortos, algumas dores nas últimas semanas. E aí eu fui até o especialista falou, olha, na verdade você tem que evitar pressão, nervosismo e etc, porque isso daí vai desencadear essa dor com mais intensidade. E aí conversando com o pastor, eu falei, pastor, hoje a minha preocupação não é a igreja mais. Porque depois do Projeto Radical 3 anos para cá, a nossa igreja está sadia, não tem problema de picuinha, de contenda, de confusão, de diz-que-me-disse, de fofoca, as obras da carne, facções, dissensões, emulações, não existe. Entendeu? Dentro do corpo ministerial da igreja. Uhum. Entendeu? Então hoje eu estava com essa questão desencadeada da dor, mas em momento algum era preocupação, pressão com a igreja. Mas sim com as questões mais... Tenho 3 filhas pequenas, né? O meu sogro e minha sogra também, eu e minha esposa nós cuidamos deles, né? A gente tem ali as coisas do dia a dia, então a vida do cotidiano. Hoje o cotidiano me traz mais pressão e mais nervosismo do que uma igreja, cara. Sabe o que é você falar isso diante da câmera? E eu gostei da tranquilidade também que você passou, no sentido assim, e eu posso hoje ter o cuidado de me ausentar para me cuidar, porque eu sei também que a igreja continua. Falei isso pro senhor, né? Falei, eu posso deixar lá os pastores lá, posso deixar os bispos, pastores do nosso ministério lá, hoje cuidando, o meu corpo ministerial, os obreiros, diáconos, os músicos, os adoradores, a engrenagem toda lá rodando, eu posso me ausentar 1 mês, 2 meses, se eu precisar ficar em casa eu fico, porque eu tenho uma engrenagem sadia, saudável, por causa do Projeto Radical, por causa também, como líder, a gente precisa deixar de centralizar tudo na gente para não sofrer demais depois no futuro, porque a conta chega e você começa a transferir isso, mas o Projeto Radical, ele é, sem palavras, a maior ferramenta que nós temos hoje no nosso ministério. Amém. É isso. Que mesmo, né? E tem uma edição que, agora que nós estamos gravando isso aqui, mas uma edição recém-passada, pastor? Passada. E agora, qual que são os próximos caminhos aí, as próximas agendas? A gente agora tem o próximo vai ser o Teens, né? Vai acontecer agora no dia 31 de janeiro,
dia 2, a 5ª edição do Projeto Radical São Paulo Teens, Meu Deus. né? Já vamos ter a descrição aqui no vídeo. Tem como colocar o link aí? Ah, tá aí na descrição do vídeo já, é só entrar, acessar. E a gente precisa ser rápido, porque o número... acaba, né? Exato, o número é menor, né? Nós temos, a gente consegue suportar até 120. O adulto a gente consegue até 230 e tal, mas o Teens ele acaba rápido. Então, se quiser escrever o seu jovem aí de 12 a 17 anos, já abre algumas exceções aí para na igreja 11, vai 18. três. Já tem 3 aqui. 3. E é fantástico, né? O pessoal costuma dizer até que a primeira vez que a gente trouxe, muita gente ficaram assim, poxa, mas é para criança, não deve ser a mesma coisa. Quem foi se surpreendeu, né, pastor? Porque é fantástico. E a maneira como eles se entregam, porque os adultos eles são mais resistentes no começo, né? Os adolescentes não, eles mergulham de cabeça do começo, então é fantástico. Você chora com eles. Essa tremendo. última edição eu fui muito ministrado por eles no sentido do quebrantamento. Eu ficava ali, né, fazendo a minha parte de ministrar, mas na verdade eu acabava sendo mais ministrado do que ministrando, né? E aí depois, pastor, a gente vai ter a próxima edição, que é a 31ª edição do Projeto Radical São Paulo para adultos, né? Isso aí, a inscrição já está aberta também. Já está aberto também, tá? Já abrimos as Já duas. vamos colocar as duas, então aqui no... Já tem 3 lá na igreja, Já? tá passado. Né? Ô, glória. Então a gente já deixa esses 2 links da 5ª edição do Radical Teens e a 31ª edição do Radical São Paulo. Edição de aniversário, hein? Vai Muito ser bom. tremendo, temos surpresas lá nessa edição. Não percam, você que já é equipante, venha trabalhar. E você que ainda não passou, tá esperando o quê, meu irmão? Bora. Vambora, cara. Então, o Sai testemunho do bispo hoje falou tudo. Você vai ter a experiência de viver a sua vida ministerial, a sua vida com Cristo, condensada em um final de semana. E vai ser uma experiência que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Tudo bom. A gente vai chegando pro fim, passa rápido, né? Meu Deus, Muito rapidinho, bom, né? bate-papo. Bispão, a gente não podia deixar de externar aqui a alegria de poder. Eu sentei com o Cláudio, eu estava retomando o projeto aqui do Move, e algo que quando eu comecei, a primeira pessoa que eu trouxe também foi o Cláudio, porque é essa afinidade que nós criamos, né, pastor? E quando eu fui retomar agora, eu não tive dúvida, assim, vou retomar, como eu comecei, tive que parar, vou retomar com a mesma pessoa e com um projeto. Aí, sentando, falei, pastor, vamos retomar lá o meu canal do podcast, ouvindo um pouco dos nossos pastores lá, dos pastores que estão lá no projeto, dos nossos irmãos, nossos amigos, né? E é uma alegria poder ter você aqui conosco. Meu Deus, a alegria é minha. Foi muito... acrescentou muito, né? A gente poder ter ouvido você. E outra coisa incrível que o projeto traz pra gente é essa unidade, né? Verdade. Porque a gente... O Ministério Pastoral ele é um ministério muito solitário, né? Sim. E a gente tem vivido um tempo muito bom, né? De unidade, de caminhar juntos. E na divergência, como o bispo falou aqui, igual tem um ministério que tem uma evidência, o senhor tem um outro ministério que carrega uma outra evidência, assim como eu e os demais que a gente vai passar por aqui nesse bate-papo. São pessoas que vivem ministérios com manifestações pontuais, mas dentro da multiformidade do reino, sem ferir doutrina, mas o quanto a gente consegue construir isso em unidade. Né? A gente se respeita, a gente não se fere, e muito pelo contrário, a gente se apoia para procurar o E crescimento. lembrando para quem está em casa, que não tem, quem está assistindo, né, que não tem uma placa de igreja lá no projeto. O projeto é completamente interdenominacional. Exato. Ali não se fala de placa de igreja, de doutrina de igreja, entendeu? Então você não precisa ter receio nenhum quanto a isso, né? O pastor acabou de falar. Sou Igreja Batista, né? Aqui é a Arca Church. Pastor? A minha igreja é desse mesmo, que é uma linhagem também mais pentecostal. Sim. Tanto é que, por exemplo, o projeto tem uma tríade ali na sua execução, né? Que a gente faz, que a gente chama internamente aqui de culto de escala, o projeto em si, um encontro, depois um culto de gratidão. Aí a gente pega o culto de escala numa igreja batista, a saída lá da congregação dos acampamentos numa igreja também. Quadrangular. E depois um culto de gratidão que vai ser também. Então, assim, nós não temos essa coisa. Né? Ninguém vai ferir a doutrina da sua igreja, nem os usos e costumes, fica tranquilo quanto a isso. Inclusive também a liderança. Eles falam que o líder, mas eu divido isso com esses homens de Deus que Deus colocou no meu caminho.
são pessoas que têm me ajudado a carregar essa bandeira aí. Eu sou grato pela vida de vocês, viu, meus pastores? Obrigado. Bispo, antes da gente caminhar aqui, então, para o fim, a gente queria deixar aqui, mais uma vez, você que nos ouve, está ali próximo da região da Moca, mas também às vezes nem está tão próximo ali da Moca, mas se identifica com... É fácil com acesso. E se identifica também, porque eu gosto muito de pontuar isso. A igreja que você precisa frequentar não é aquela mais perto da sua casa, mas é aquela mais perto da sua Bíblia. Boa. Então, às vezes, tem pessoas que elas precisam de se conectar com aquilo que você está carregando, como assim, enfim. Então, pessoas que queiram conhecer lá a Arca Church, sendo ali da região da Zona Leste da Moca ou não, fala de novo para nós o endereço e os trabalhos. Tá. Os cultos são de terça-feira às 20 horas, de domingo às 18 horas. Nós temos muito zelo com questão de horário, então você vai cultuar em 2 horas, você vai para casa, o culto não se estende, tem hora para começar, tem hora para acabar. Tem uma estrutura toda para te receber, já falei, tem estacionamento, ar-condicionado, espaço para você comer alguma coisa, o espaço para você deixar os seus filhos, conforto e a presença de Deus, principalmente. Isso daí é inegociável para nós. Tem palavra, tem louvores, tudo muito equilibrado e tudo com muito zelo, excelência e temor a Deus. Então é uma igreja bem para a família, né? Nós estamos ali no bairro da Moca, super fácil acesso para você vir de qualquer lugar ali da cidade, ali de São Paulo, centro, zona leste, zona norte. Você chega muito fácil até a Moca. Deixa eu só te interromper. Tá? Sem desculpa, você mora onde? Eu moro em Valinhos, irmão. Eu pego 3 horas de estrada para ir pro culto. Se você mora em São Paulo e não consegue chegar lá na igreja, você tá de brincadeira, né? Mas nós estamos ali localizado nesse endereço. É um buffet, tem toda uma estrutura. É um salão hoje reservado para as atividades da igreja mesmo. E você é o meu convidado. Nas redes sociais, nós estamos como Bispo Machado Oficial, né? @Bispo Machado Oficial. Esse é o meu Instagram pessoal. Nós estamos com @Arca Church São Paulo Oficial, que é o Instagram da igreja, tá bom? Você pode acessar, lá tem todas as informações, as imagens do último culto, as fotos, as programações dos próximos dias que virão. Você é o meu convidado. A nossa igreja é uma igreja família, como eu disse, e ali nós gostamos de acolher as almas. Eu sou um pastor extremamente acessível, então eu vou estar lá, eu vou te receber, eu vou conversar com você, eu vou orar por você, e não só eu, mas toda uma equipe de fé que eu tenho lá, que vai estar lá te esperando para te receber. Você Vou deixar tudo aí no link também, tá? Dá pra gente colocar, né? Vai estar tudo na descrição aí do vídeo. Às vezes, pastor, mais uma vez as datas os links estão aí, mas façam as datas e o @ também do Instagram. Do Instagram, Radical Teens. Acontecer agora dia 31 de julho, 1 e 2 de agosto. E o Radical Adulto, 31ª edição, edição de aniversário. 31 já? Dia 21, desculpa, acho que falei errado, falei 22, mas não é. Dia 21, 22 e 23 de agosto, né? E quem quer conhecer um pouco mais do projeto, qual que é o @ do projeto? @RadicalSP, tá? O logo aqui você já vai ver lá, já pode clicar, acompanhar, segue a gente, tá bom? Ali a gente também tem um link de inscrição de todas as edições, tá tudo certinho lá separado para você. Glória a Deus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Fica aí antenadinho, vamos ter mais programações toda E quinta-feira. pastor, quinta-feira que vem, hein? Apóstolo Danilo vai estar aqui conosco. Eita, agora o apóstolo Danilo é bênção, eita. O Bravo vai estar aqui. Vai. Nós vamos estar aí mais uma vez numa conversa, num bate-papo, então não deixe de estar conosco. Siga também aí o canal do Move Podcast e as nossas redes também vai estar todas linkadas aí nos links das descrições. Mas acima de tudo, fomos juntos aí em favor do reino. Amém. De Jesus. Filipão, mais uma vez. Pastor, glória a Deus, viu? Que alegria, viu? Cláudio, Obrigado. Pastorzão, junto, viu? Te amo. Deus abençoe sua vida. próxima quinta, estamos aí de novo com mais uma parte. Glória. Deus abençoe, forte Deus abençoe. abraço e até mais. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1.